Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um vídeo com o título "A mulher deve ficar calada na igreja?", uma pergunta, produzido por um pastor presbiteriano questionando se a mulher deve ficar calada na igreja ou não. O problema com o ensino de pastores é que eles têm um compromisso com a denominação a qual eles trabalham, para a qual eles servem, pois a maioria tem um vínculo empregatício com a organização. Então a pergunta a eles sobre determinados assuntos pode não produzir a resposta mais isenta, pois eles têm o compromisso de rezar conforme a cartilha da organização, ou seja, não poderão contradizer os dogmas estabelecidos por sua religião, e nem sempre são dogmas amparados na Bíblia. Seria o mesmo que perguntar a um gerente do Bradesco o que ele acha de você abrir conta no Itaú. Claro que ele vai dizer que é melhor no do seu banco. No vídeo ele diz o seguinte, abre aspas, a proibição que Paulo faz em 1 Coríntios 14 não é uma proibição geral, e se fosse, Paulo estaria contradizendo o que diz no capítulo 11 dessa mesma carta, quando se refere à mulher que ora e profetiza em público. Porém, profetizar em público só pode ser feito através da fala, e o pressuposto é que isso seja feito na Assembleia da Igreja. Ora, se ele no capítulo 11 admite que a mulher profetiza e como sinal de submissão impõe a restrição de que ela use véu, que naquela época representava isso, ele não poderia no capítulo 14 se contradizer proibindo a mulher de falar para se expressar. Fecha aspas até aí, o que declarou esse pastor. Bem, existem muitos equívocos, propositais ou não, nessa explicação dele. Primeiro, ao contrário do que dizem, que Coríntios foi escrito não para cristãos em geral, mas apenas para a situação da igreja em Corinto, o endereçamento da carta já demonstra que o seu ensino é para, abre aspas, todas as igrejas, fecha aspas. E duas outras passagens confirmam isso. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Outra passagem, assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que eu ordeno em todas as igrejas. 1 Coríntios 7, 17. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, de 33 a 34. O texto original da Bíblia não tem pontuação, por isso algumas versões pontuam diferentes esses dois últimos versículos que aparecem assim. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, ponto. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. 1 Coríntios 14, de 33 a 34. Essa foi a versão Almeida, Revista Atualizada. Então, ao contrário do que disse esse pastor, que a proibição que Paulo faz em 1 Coríntios 14 não é uma proibição geral, ela é geral, sim, para todas as igrejas dos santos. A próxima afirmação de que Paulo estaria contradizendo o que diz no capítulo 11 dessa mesma carta também não se sustenta, a menos que o leitor esteja comprometido com os dogmas de uma religião que pague o seu salário, como é o caso de um clérigo. Enquanto o capítulo 14 está falando explicitamente da reunião dos cristãos em igreja ou assembleia, o que fica claro por expressões como se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, ou então, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, isso em 1 Coríntios 14, 23 e 26, o capítulo 11 está falando do comportamento genérico ou universal do homem e da mulher. Ali é a submissão da mulher ao marido e a submissão do marido a Cristo e a submissão de Cristo a Deus. Esta é a ordem dada na criação, independente da igreja, mas que o cristão deve respeitar. Veja a passagem. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. 1 Coríntios 11, de 3 a 4.
Dada essa premissa, o apóstolo vem com o símbolo de submissão que a mulher deve trazer para revelar que está honrando a sua própria cabeça, que é o marido, ou o varão. Ao contrário do que esse pastor diz, que, abre aspas, como sinal de submissão, Paulo impõe a restrição de que ela use véu, que naquela época representava isso, fecha aspas. Uma leitura atenta revela que isso não tem nada a ver com costumes da época. Mais adiante, Paulo diz, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. 1 Coríntios 11:10. Não tem nada a ver com costume. Tente acrescentar, por causa dos anjos, no que o pastor diz em seu vídeo, e verá o absurdo de tal afirmação que ele fez. Ele estaria dizendo que naquela época representava sinal de submissão por causa dos anjos da época. Eu acrescentei as palavras sobre as palavras dele. Ora, os anjos daquela época não tinham costumes diferentes dos anjos da nossa época. Acaso os anjos antigos vestiam túnicas brancas e tocavam harpas, e os anjos modernos vestem túnicas e jeans e tocam guitarra? Não, seria absurdo pensar que as modas tenham qualquer influência sobre as hostes celestiais. Não tem. Juntando tudo, no capítulo 14 nós temos a reunião da igreja ou assembleia, no capítulo 11 temos instruções de comportamento do homem e da mulher cristã, no âmbito geral da criação, o homem descobrindo a cabeça ao orar ou profetizar, e a mulher cobrindo a cabeça ao fazer isso. Onde um homem ou uma mulher oram e profetizam, seria talvez a sua próxima pergunta. Bem, em vários lugares, mas não em todo lugar, respeitando as restrições como a de 1 Coríntios 14, que fala da reunião da igreja, e da de 1 Timóteo 2:8, que indica que apenas os varões oram em todo lugar, indicando não ser apropriado que mulheres orem quando existirem varões presentes, que devem estes ter o encargo. Ao menos em nenhum lugar nós encontramos mulheres tomando a iniciativa de orar na presença de varões. Não temos isso na Bíblia. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. 1 Timóteo 2, versículo 8. É bom explicar que profetizar em 1 Coríntios 11:5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, e em 1 Coríntios 14:29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, não é no sentido de prever o futuro ou de trazer revelações inéditas, mas tão somente de falar da parte de Deus ou repetir o ensino que está na Bíblia. As revelações, numa época em que ainda não havia a palavra escrita, são distinguidas das profecias em 1 Coríntios 14, versículo 30. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Em outras ocasiões, e fora das reuniões da igreja, a mulher ora e fala da palavra de Deus, como encontramos mulheres fazendo isso no Novo Testamento. Quer entender isso? Bem, no Brasil a velocidade máxima é de 120 km por hora, mas na minha rua eu serei multado se andar nessa velocidade. É que na rua existe uma placa impedindo velocidades superiores a 40 km por hora. Temos então a velocidade máxima no âmbito geral e a outra no particular da restrição imposta pela placa de limite. Em 1 Coríntios 11, você encontra, por assim dizer, o limite de velocidade geral. E no capítulo 14, a placa indicando que ali não pode passar dos 40 km por hora. Portanto, se existir contradição, não é no que Paulo falou, mas no entendimento da maioria dos clérigos que são obrigados a seguir a interpretação ditada na cartilha da denominação a qual estão vinculados e que pagam seus salários. Esse pastor do vídeo é bom conhecedor do Evangelho, da eleição eterna, da justificação pela fé, ao contrário de outros, como os que seguem a doutrina preterista, que não entendem a eleição, e os que seguem doutrinas pentecostais, que não pregam salvação por graça, mas por mudança de conduta. Porém, ele segue a teologia do pacto, que não diferencia Israel e igreja, e nem reconhece a literalidade das profecias bíblicas. Então, se você quiser saber como receber a salvação, vá adiante, escute o que ele diz. Ele vai pregar corretamente. Mas se quiser aprender alguma coisa sobre igreja e sobre profecia, bem, aí é melhor você perguntar a outra pessoa. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.